E aí, pessoal do Com a Palavra Cast, estamos aqui para um episódio especial sobre o feriado atual, né? Tiradentes. E hoje eu vou ser o entrevistado, por isso que eu tô desse lado. E aí o Anderson, que já participou algumas vezes sendo entrevistado, hoje ele vai se aventurar como entrevistador. Na verdade, a gente fala entrevistado, entrevistador, mas é só uma conversa, né? A gente não vai aprofundar muita coisa sobre Tiradentes, até porque senão o vídeo ficaria muito longo. O tempo não permite. E vamos conversar um pouco, trocar uma ideia. Anderson, se tu quer falar alguma coisa. Exatamente, pessoal. Como podem ver, então, estamos em posições inusitadas, mas a ocasião requer, né? Então, vamos estar trocando uma ideia aí sobre Tiradentes, né? Inclusive, hoje é o feriado de Tiradentes. Feriado de Tiradentes, é. É um feriado que ele volta e meia e ele cai fora, né? Tipo, ele já foi instaurado, daí foi tirado, voltou e Ponto assim. facultativo. É, e às vezes ponto facultativo, mas às vezes tirado completamente do calendário, assim, sabe? Ele... E aí hoje a gente vê isso volta e meia acontecer com algumas leis municipais e tal sobre alguns feriados, mas isso é uma coisa relativamente normal. O Tiradentes foi assim, o feriado de Tiradentes, né? Várias vezes aconteceu. E o que teria a ver Tiradentes com o iluminismo em si? Isso é uma das coisas, né? Tipo, agora a gente vai conversar algumas coisas, né, Anderson, que às vezes na escola não dá tempo e também não é muito foco, né? Mas essa é uma das coisas que a gente pega e fala, ó, o movimento da... Eu vou chamar de Inconfidência, porque depois vai ter uma diferença entre Inconfidência e Conjuração Mineira, né? Mas isso é uma das coisas que a gente conversa na escola, né? Que a Inconfidência Mineira, ela tá completamente ligada ao movimento iluminista, né? O mundo, ele tava passando por um período chamado de Século das Luzes, e aí... Tipo, o surgimento do iluminismo na Europa, né? E aí a Inconfidência Mineira, ela tem tudo a ver com isso. Tanto é que a própria bandeira, que talvez mais tarde a gente vá aprofundar, não sei, ela é tem um ideal iluminista, né? A frase libertas que serás também, né? Ou liberdade ainda que tardia, né? A liberdade. Lembrando que na Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. E assim, mas foi no mesmo ano. No mesmo ano que começa o movimento lá da Inconfidência Mineira, foi a Revolução Francesa. Só que o movimento iluminista, ele surge bem antes, né? Ele surge antes. Então tem tudo a ver, tudo a ver. E surge preservando, digamos assim, o uso da razão, acima de tudo. Aí é aquela coisa, né? Tipo assim, razão pra quem? E razão de quem? Tipo, a gente vai ver que a Inconfidência Mineira, porque assim, só pra deixar claro, né? Tiradentes, ele era um dos Inconfidentes, né? Ele era um revolucionário. Então a gente vai falar de Tiradentes, mas tem que falar sobre a Inconfidência Mineira, ou o movimento ao qual ele pertenceu. Tem que sempre lembrar que é pra quem é, a razão de quem. A própria Revolução Francesa tinha o direito do homem e do cidadão. E daí, quando uma mulher foi fazer o direito da mulher e da cidadã, ela foi presa pelos próprios revolucionários e foi executada 2 anos depois. A Inconfidência Mineira, depois a gente vai aprofundar um pouco, ela também não era para todo mundo, né? Ela era para algumas pessoas, né? Então, assim, vamos ver aí ao longo das tuas perguntas. Não sei exatamente o que tu preparou. Certo? Então, chegando nesse ponto aí, a gente pode afirmar então que tinha um descontentamento ali na capitania de Minas, no século XVIII? Sim, sim, sim. Tinha um descontentamento por vários motivos, assim, ó. O que que acontece? Só eu vou voltar um pouco, assim, ó. Na corrida ali, na era das navegações, né, século XVI, Portugal sai um pouco atrás em questão de riqueza da Espanha, porque a Espanha, nas suas colônias, ela logo acha ouro, minas de ouro e prata, principalmente ouro. E os portugueses aqui no Brasil não acharam, porque o ouro ele estava mais localizado em outros locais, e eles foram procurar, eles ficaram mais no litoral, né? E também eles não investiram muito, porque ainda Portugal dominava umas 2, 3 cidades, né? Na Índia, Calicut, Goa e mais Cochin. Não, Cochin, eu acho que é. Mas Cochin pode ser. Cochin na Índia. E aí também eles foram se aventurar até em Macau, na China, e mais tarde em Tanegashima, no Japão, uma ilha lá. Então, eles não acharam logo o ouro, e aí o Brasil investe muito, né? Portugal investe muito na questão do açúcar. Só que aí depois, os outros locais, os outros países começam a investir muito também na cana-de-açúcar. E aí Portugal vê o preço, tipo, tem uma concorrência. E aí isso acelera Oferta a e busca. procura, né? Sim, exatamente. Isso leva Portugal a tentar procurar ouro todo possível, porque era a única coisa que não tinha achado. Tipo, é difícil falar a primeira mina no Brasil, mas foi encontrado em 1529, alguma coisa assim, algum ouro. Mas não era uma mina, né? Então, assim, era muito complicado. E aí Portugal
sofre várias coisas que atrasam esse processo de procura do ouro. E aí toda essa parte que hoje é Minas Gerais e tal, eles ficam um pouco esquecidos, não tem avanço nenhum, porque ali eles não plantam muita cana-de-açúcar, lá é mais no Nordeste, né? Só que aí, beleza. Aí se descobre mina grande e aquele ouro que fica nos rios, né? Aí foi descoberto e aí Minas Gerais mudou. Tanto é que nesse período vai mudar até a capital do Brasil, né? Eu tô resumindo e tal, porque é muita coisa, né? Mas aí até vai mudar a capital. De Salvador vai pro Rio de Janeiro, porque daí o Rio de Janeiro fica mais próximo a Minas Gerais, né? Pra tomar conta dessas minas. E quando foi descoberta uma grande mina, a maior mina desse período foi em 1695, foi por aí. Isso, Foi, 695. foi por aí que foi descoberto. Aí o que acontece? Começa a vir um monte de português pra cá e até a família real lá fica com medo porque Portugal tá esvaziando. Portugal tá esvaziando porque todo mundo tá querendo vir pra cá, né? Até entrou em um bom assunto agora, eu ia comentar mesmo. Quais que foram os principais impactos da descoberta desse ouro para o Brasil colonial ali e para Portugal? Aí o que acontece? Bom, um impacto político muito grande, né? Que mudou a capital pra cá, pra cá. Mudou a capital pro Rio de Janeiro. Então ali a gente já vê o eixo político, de importância política e econômica mudar bastante, né? Aí o que vai acontecer? Minas Gerais começa a se desenvolver. E como já são os anos praticamente 1700, Minas Gerais começa a ter, tipo, cidades mais planejadas do que eram as anteriores, né? As vilas, elas vão sendo mais planejadas. Depois até vou colocar uma imagem, tem várias cidades que elas foram extremamente planejadas, assim, casas, tal, né? Sendo que o resto do Brasil não era assim, não era planejado. O Brasil tinha poucas cidades ainda também. Então esse foi um impacto bem grande. Aí tem uma outra coisa. Com essa questão do ouro, em Minas Gerais vai ter uma coisa que no resto do Brasil não tinha. Que é meio que, bem entre aspas, o surgimento de uma classe social que no Brasil não tinha, que é a classe média. O Brasil ele era dividido em senhores de engenho e escravos, mas eu tô falando de maneira bem genérica, né? E a classe média, não é que ela não existia, mas ela não tinha tanta importância. E na descoberta do ouro e na região de Minas, aí foi descoberto, surgiu essa classe média, que eram aqueles que trabalhavam em minas, que procuravam ouro, e aí eles vão tendo uma certa riqueza, né? Vão tendo uma certa riqueza. E indo então mais para Tiradentes mesmo. Quem foi então Joaquim José da Silva Xavier? Pois é, aí ele cresce nesse contexto ali de Minas Gerais, né? Ele vai crescer, ele vai nascer em 1746. Lógico que a data eu sempre dou uma olhada aqui, né? Porque é difícil lembrar. Mas, por exemplo, quando ele nasce, Minas Gerais já está consolidada como uma das maiores, se eu não me engano, já era a maior mineração de ouro do mundo, já era ali em Minas Gerais. E daí o que acontece? Ele é de uma família de 9 irmãos e ele tem um azar muito grande. Até a família dele tem posses, né? Ele é, tipo, classe média mesmo. A família dele tem posses, só que quando ele tem, não lembro, 10, 11 anos, a mãe e o pai dele morrem e ele fica órfão. E aí, tipo, ele era o quarto filho, então ele tinha irmãos mais novos e daí meio que se espalharam, assim, sabe? E ele vai morar com um tio dele. Aí com o tio dele ele vai ter a profissão, ele vai fazer várias coisas. Ele entra no exército. Antes disso ele trabalha como dentista. Ele aprende. Esse tio dele ele era dentista. E daí só uma coisa que o dentista nesse período ele fazia outras coisas também, né? Até a questão médica mesmo fazia, não cirurgia e tal. Mas ele chega a fazer um monte de coisa. Ele trabalha até como mascate, sabe? Vendedorzinho assim que vai de porta em porta. Que existe desde sempre. Né? Até uma curiosidade, essa profissão surgiu em uma cidade chamada de Mascate, tá? Lá no Oriente Médio. E aí ele faz de tudo um pouco. Ele trabalha em um monte de coisa. Até que ele decide ir pro exército. Aí ele vai pro exército. E aí nós temos, eu até quero colocar a imagem dele aqui, que é ele no exército, porque a gente tem algumas visões sobre ele, né? E aqui, né, que nem todo mundo sabe, né? Aqui é um podcast mais pra bater papo mesmo. Aqui tem a imagem dele, né? Aí já desconstrói completamente aquele negócio de o barbudo com cabelo comprido. Ele era do exército e lá eles tinham que raspar, né? Era meio que padrão do exército. E aí ele tem duas coisas importantes. Ele chega a ter um cargo bem alto, assim, no exército. Acho que é o título a patente de alferes. E ele faz parte de um grupo que vai explorar uma região do Nordeste, assim, que tenta avançar a mata, né? Não lembro mais o nome desse grupo, mas ele era de um grupo, assim... Não vou dizer que era um grupo de elite, nossa, soldados especiais. Mas, tipo, ele fazia parte desse grupo que era um grupo bem distinto no exército.
E aí ali ele tem contato, aí é a questão. O Tiradentes, ele não nasceu de uma hora para outra, né? Ele nasceu dentro de um contexto de Minas Gerais se tornando o polo econômico do Brasil. E ele cresce no exército quando ele tem que também ajudar a cobrar as coisas dos mais pobres. Então ele tem essa convivência, tipo, pô, o cara já não tem nada e eu ainda tenho que ajudar a fazer isso. Ele andava no meio dos miseráveis e ele tinha que fazer o papel de militar, né? Até que ele decide sair, ele pede pra sair do exército e vai fazer outras coisas. Principalmente na antiga profissão, né? A questão do dentista. Então, na tua visão, essa atuação dele na carreira militar pode ter influenciado, assim, eu disse pode ter influenciado, mas com certeza influenciou. Então, reformulando, foi assim, o principal fator que formou a visão política que ele tinha? Também. Só que daí o que acontece? Até é bom que tu perguntou isso, porque, tipo, beleza, como as ideias iluministas foram parar lá em Minas Gerais? O que acontece é que como existia essa classe média, muitos dali, eles tinham dinheiro para ir estudar na Europa. Então os pais mandavam muitos filhos ali, que era tipo dono de uma pequena mina, ou de uma mina média e tal, estudar na Europa. E lá na Europa eles iam nas faculdades, em universidades que tinham, assim, que eles estudavam iluminismo. E às vezes não estudava nem como matéria, mas em contato com outros europeus eles tiveram contato. Porque o iluminismo é assim, né? Assim, de novo, né? Simplificando bem. Ele nasce na França, mas não é na França que logo ele explode. Ele explode primeiro na Inglaterra, porque os ingleses usam base iluminista para a Revolução Industrial. Aí, ó, tipo, ele faz assim, né? Nasce na França, ele explode na Inglaterra com a Revolução Industrial. Aí ele vai para os Estados Unidos, na independência dos Estados Unidos, 1766. E aí ele volta para a Europa. Ele volta para a França. Aí como a Revolução Francesa. Então ele fica indo. Até tinha um grupo em Portugal mesmo. Eu não vou lembrar o nome desse grupo. Mas era eu acho que é o período da Ilustração Portuguesa. Eu acho que é esse o nome. Mas qualquer coisa eu corrijo aí, né? Eu acho que é o período da Ilustração, que é o movimento iluminista em Portugal. E aí esses brasileiros, eles têm contato com ideias iluministas em Portugal. E daí eles voltam para cá. Eles voltam para cá e começam a ter essas ideias iluministas. O Tiradentes, ele foi pro Rio de Janeiro uma época, lembrando, o Rio de Janeiro era a capital, né, já, né? E aí ali ele tem algumas ideias iluministas também num trabalho que ele foi fazer que é tipo um... Eu não sei se chega a ser como se fosse um cartório, sabe? Não lembro agora, mas ele tem algumas ideias, ele tem algumas ideias iluministas ali no Rio de Janeiro já. Porque o iluminismo ele se espalha no mundo inteiro, né? É de fato uma ideologia mesmo. Sim, sim, sim. É a ideologia, como toda ela, influencia muito e também tem seus problemas, né? Também tem seus problemas. Aí o que acontece? Vai crescer muito em Minas Gerais após a independência dos Estados Unidos. Assim, a Inconfidência Mineira, ela se baseou no iluminismo francês, claro, mas ela pega como exemplo de movimento o movimento republicano nos Estados Unidos, que também foi baseado no iluminismo, mas ela não bebe lá daquela fonte francesa direta, ela pega a fonte estadunidense. Tanto é que tem a Conjuração Baiana, ela é um movimento que tem a França como modelo, a Revolução Francesa. Minas Gerais não, Minas Gerais é a independência dos Estados Unidos, como modelo mesmo. O modo de atuação que foi utilizado lá. Sim, isso. E qual que foi, assim, os objetivos da Inconfidência Mineira? Cara, eles queriam algumas coisas, assim, muito interessantes. Por exemplo, eles queriam, tipo, uma nova modelagem de governo mesmo, sabe? Por exemplo, eles queriam que tivesse mais assembleias regionais. Tipo, eles queriam que tivesse algumas assembleias... Eu vou chamar de assembleia. Era união de representantes do povo, entre aspas, né? Quem é que é o povo? O escravizado não é, né? Tem que lembrar disso. Não é cidadão. Não é cidadão, é. Então, era, tipo, uma meio que assembleia municipal, regional e estadual. Que é mais ou menos o que a gente tem hoje. Eles queriam lá. Que é o que teve nos Estados Unidos, né? Então, eles queriam isso. Eles queriam... e várias outras coisas, assim, eles queriam. Mas o que causou mais revolta mesmo foi a questão dos impostos em cima do ouro mesmo. Por exemplo, tem aquele quinto o quinto, né? Era cobrado o quinto, ou seja, 20% da produção de ouro era entregue à coroa. E aí usava até uma instituição chamada, que foi criada mais ou menos nesse período, a Intendência das Minas. E ela fazia essa fiscalização, né, a coletagem de impostos. E aí quando não era atingido, eles faziam a derrama. A derrama era extremamente, assim, e ela na prática só aconteceu uma vez, tá? Ela só aconteceu uma vez a derrama. Só que todo mundo tinha medo. E assim, se no quinto
não alcançasse a totalidade acho que era 1 tonelada de ouro que Portugal tinha que coletar por ano. Não atingiu 1 tonelada, é que tipo varia, sabe? Tem uns que eu já achei que era 1 tonelada, outros eu achei que era 1 tonelada e 100. Mas quando eu não atingi a cota anual de ouro pra coroa portuguesa, aí era feita a derrama. A derrama o que era? O exército vinha, invadia as casas e tomava tudo que era de valor. Tipo, invadia a casa e tomava o que era de valor Pra pra compensar. somar, pra compensar isso. E essa lei existia. Mas era uma lei que ela, na prática só foi colocada uma vez, que foi em 1763, foi por aí, não lembro exatamente o ano. E aí o que acontece? Ela ficou. Todo mundo sempre ficava com medo. Não vamos atingir, não vamos atingir, não vamos atingir. E aí foi se criando um contexto pra uma revolta, né? Pra uma revolta, ali, pelo menos uma organização, em cima desses 2 impostos. Mas eles queriam outras coisas, né? Eles queriam outras coisas. Assim, ó, tem que ter só uma noção de uma coisa. O movimento da Inconfidência Mineira era ter a independência de Minas Gerais, não do Brasil. Era criar uma independência, um país novo, republicano, que nem era os Estados Unidos. E olha só, eles queriam pegar não só Minas Gerais, alguns do grupo, porque, tipo, os grupos eles são divergentes, né? Às vezes eles se juntam por causa do inimigo comum, que no caso era pra eles a coroa. Só que eles também têm algumas ideias diferentes. Por exemplo, eles queriam pegar Minas Gerais, a independência de Minas Gerais, e pegar uma parte até do Espírito Santo, eu acho, que é o que hoje seria o Espírito Santo, uma parte de São Paulo, uma parte do Rio de Janeiro. Ou seja, um círculo todo onde tinham as minas, sabe? Eles não queriam pegar uma parte pobre. Eles queriam pegar. Uma coincidência isso, né? Coincidência. Mas então, assim, não era um movimento que buscava a independência do Brasil. E assim, nossa, então eles eram uns safados. É que, na verdade, não tinha a questão da identidade nacional muito bem estabelecida ainda, né? Ainda não tinha. Então, é compreensível isso. É compreensível. E quais foram, assim, os grupos sociais que participaram desse movimento e por que não teve tanto apoio popular? Não teve apoio popular, porque como que vai ter apoio popular? Porque eles não eram claros no que eles iam fazer com a escravidão, por exemplo. E a maior parte dos trabalhadores lá eram escravizados. Então, como que vai ter apoio popular? Entendeu? E ela não chegou, tipo, eles começaram a se organizar, eles estavam se organizando, tipo, uns 2 anos pra fazer mesmo. Porque, ao que tudo indicava, em 1789, o governo ia fazer de novo a derrama. Só que sempre era aquele negócio, nunca aconteceu de novo, aconteceu só uma vez mesmo. E aí, o que acontece? Ela não ganhou apoio popular porque muitos não confiavam nesse movimento. E, assim, ele chegou a ser escrito, sabe? Tipo, organizado de maneira escrita. Aí foi criada a bandeira, foi criado alguns símbolos. A bandeira tem uma lenda que diz que foi o próprio Tiradentes que criou, né? Tipo, até eu vou colocando ela aqui, E o povo ele precisa se sentir representado pelo movimento também. se E sentir faltou representado. essa representatividade. Faltou essa representatividade. Bandeira. Aqui, ó. Faltou essa representatividade, né, cara? Porque realmente não era um movimento que saía pra falar alguma coisa, tipo, eles não espalharam. Muitos dizem que é porque ele tava no início, né? No início do movimento. Mas eu não sei não. Pelo tudo que eu sei até hoje, olha só a bandeira, né? Libertas. É que ali tem uma dúvida da pronúncia, tá? Eu não lembro, porque era Libertas que será tamen, mas também pode ser Libertas que quais será tamen. Aí eu não lembro, mas é que tem um negócio no latim. É liberdade ainda que tardia. Tanto é que depois eles até mudam. Algumas versões são em verde, aqui dentro da bandeira, porque criam esperança. A questão da esperança. Mas no final ela ficou vermelha mesmo. Então esse movimento ele não chegou a ir pra fora, entendeu? Tipo, pra fora das casas onde eles se reuniam. Porque quem participava das reuniões era aquela classe média, alguns padres, proprietários de terra que tinham senhores, proprietários de terra que eram senhores e tinham escravos. Então esse movimento ele já nasceu assim, ele não é um movimento popular. Nasceu condenado já. Ele nasceu assim. Não, é legal a questão da liberdade, pegar a liberdade, lutar contra a coroa, porque era uma coisa que estava acontecendo no mundo mesmo, né? Tem que lembrar que desde a decapitação do Carlos II, do Carlos I, na Inglaterra, naquelas revoluções inglesas, lá nos anos 1700, 1600 e pouco, as monarquias absolutistas estão desaparecendo. E aqui o reinado era da Maria, da Dona Maria I ou Dona Maria II. A mãe do Dom João VI. Era ela, o reinado dela. Que era a última monarca absolutista, assim, de Portugal. Porque depois Dom João, ele já é mais... Ainda é uma monarquia absolutista, mas é mais... Eu vou falar a palavra... influenciado pelo iluminismo, né? E Dom Pedro I é o cara que é, tipo, o primeiro monarca do iluminismo, assim, né? Dá pra se dizer.
Não tô dizendo que foi bom ou ruim, tô dizendo que foi. Ele foi o monarca. Isso. E aí então ficou nessa, não ganhou um grande apoio popular, até porque parece que eles não espalharam muito, assim, sabe? E até como tu citou ali a questão dos senhores, se a gente usa os termos assim, proletariado e burguesia, que é uma guerra eterna, Sim, e como que o senhor e o escravo, eles vão estar é, apoiando o mesmo movimento? e até tem uma outra coisa que tu me ajudou a lembrar. Nesse momento, existe uma pressão da Inglaterra para acabar com a escravidão no mundo. Por quê? Porque a Inglaterra era boazinha? Porque tinha a liberdade, o direito à propriedade e à vida? Não. É porque como está passando a Revolução Industrial, eles percebem que tem 20 milhões de pessoas no mundo que ainda são escravas e que poderiam ser potenciais consumidores. Eles não vão pressionar os governos a ter a liberdade dos escravos, eles são bonzinhos, ó, liberdade iluminista. Tanto é que muitos iluministas eram sócios de empresa de transporte de escravo. Mas aí eles percebem que nós podemos ter um mercado em potencial. E aí começam a pressionar. Então tem alguns senhores, donos de escravo, que eles, então beleza, vamos libertar os escravos. Mas então a nossa república, que a gente vai conseguir, né? Ela tem que dar um incentivo à criação de indústria. Ela tem que dar um incentivo à criação de indústria. O que não tinha no Brasil, né? Era meio que proibido também, Portugal não permitia. Por causa de acordos que Portugal tinha com a Inglaterra. E aí então tem esse lado, vou libertar os escravos, mas então eu quero incentivo da coroa ou da república, a nova república, de ter indústria no Brasil. Indústrias com operários. Com operários que seriam os escravizados. E já que a gente está falando em contradições, então, quais que foram as principais contradições políticas dentro do movimento? Aqui eu vou colocar de novo os nossos patrocinadores, né? Porque sem eles a gente não estaria aqui, né? Eles fazem. É eles que fazem acontecer e até esses programas assim de história, uma coisa que eu gosto bastante, né? Porque eu sou professor de história. Tu pode repetir a pergunta, Anderson? Sim, a gente estava comentando sobre as contradições do movimento. Quais que foram as principais contradições políticas dentro do movimento? Aí entra naquilo que eu estava comentando mesmo, né? Dentro existiam pessoas que queriam a independência em forma de república e alguns não. Alguns queriam a independência até do Brasil, mas a maioria não queria. Uns queriam a liberdade para os escravos e outros não queriam. Então existia muita contradição. Embora o grupo não fosse tão grande assim, né? Era desunido. Sim, sim, sim. O que eles tinham em comum mesmo é que eram contra esses impostos, né? A derama, o quinto que era 20% do ouro. E isso, né? Eles queriam mais liberdade mesmo. E mais incentivo de algumas formas, né? Era isso. E tu acha que essa falta de conexão, digamos assim, entre os ideais desse grupo pode ter afetado a prosperidade do movimento? Claro. Sim, sim. Tanto é que quando eles estavam organizados para fazer mesmo a revolução, né? Tipo, tentar fazer alguma coisa, eu acho que eles iam fazer mais propaganda mesmo, sabe? Teve 3 que denunciaram o movimento. Porque eles ficaram com medo. Teve 3 pessoas que denunciaram o movimento, denunciaram todos os envolvidos. Foram presos várias pessoas. Acho que mais de 30 foram presos. Então, assim, né? O movimento, ele não deu certo por causa dessa desunião. E daí, quando ele ia explodir, eu não sei exatamente como ele ia explodir, né? Se eles iam explodir na questão de propaganda. Como que ia ser isso? Porque eu vou pegar um exemplo. A Revolução Francesa, ela explodiu como revolução lá interna, tal, né? O Robespierre arrumando a Constituição, tal, não sei o quê. O direito do homem e do cidadão. Mas ela vai explodir muito com o papel da imprensa na figura do Jean Paul Marat, que era dono de um jornal, e aí ele espalha um monte de... Muita coisa ele exagera. A mídia, sendo a quarta Exatamente. forma de Como poder. ele era revolucionário, então ele falou só bem da revolução e mal da família real, né? Ele era alucinado. Então eu não sei em Minas Gerais como ia ser. Se eles iam, tipo... Como que ia explodir isso? Por quê? Porque alguns que eram contrários a algumas ideias do movimento foram lá e entregaram o movimento, né? Foram 3 que entregaram o movimento, mas o mais famoso de todos é o Joaquim Silveira dos Reis, né? Ele é o mais famoso de todos, mas existia até um padre, eu acho que delatou lá. Não lembro se foi um padre, mas enfim, foi alguém ligado à igreja. Porque eles queriam o perdão daí, né? E aí, alguma coisa eles conseguiam ser perdoados, né? E aí mais de 30 foram presos. Não lembro exatamente quantos foram presos. E retomando então sobre o ouro, por que Portugal estava cobrando tanto a fiscalização do ouro? Isso é uma coisa interessante, e assim, porque Portugal estava fiscalizando tanto a questão do ouro. Eu tô repetindo o que tu perguntou, mas é que assim, era ouro, né? Então sempre teve muita fiscalização. Sempre teve. E aí tem que lembrar aquilo que eu falei antes. Por isso que eu falei, Portugal, em questão de ouro,
saiu atrás no continente americano porque não descobriu logo nas suas posses que tinha, né? Não descobriu uma mina de ouro grande, assim, que fosse sustentar. Na África até tinha descoberto alguma coisa, principalmente diamante tipo, pegando aquela volta a volta do Cabo das Tormentas, né? Do Cabo da Boa Esperança, que virou depois. Pedras preciosas lá pra cima de Moçambique, assim, né? Eu fico fazendo assim, né? Mas dá pra imaginar o que eu tô querendo dizer, né? E tem que lembrar também que as especiarias na Índia, Portugal, durante muitos anos, fez muito lucro com isso aí, né? E daí depois pega a seda da China, tal, né? A questão da porcelana também. E quando se descobre ouro, sempre teve muita fiscalização. Só que o que aconteceu ali nesse momento? Tinha acontecido em Portugal um terremoto muito grande. Não em Portugal. Tipo, foi próximo de uma região costeira de Portugal, aconteceu um terremoto. E aí deu uma tsunami que devastou praticamente todo o litoral português. E aí Portugal precisava se reconstruir. Até nessa hora foi chamado o Marquês de Pombal em Portugal. Foi ali que ele surge, antes de vir para o Brasil. Aí ele é chamado para fazer todo um planejamento de crescimento urbano em Portugal. E aí beleza, precisava de dinheiro para isso. Por isso que Portugal não é que, assim, sim, vai aumentar, né? Mas sempre foi grande a fiscalização em cima do ouro. Então Portugal vai aumentar mais ainda a fiscalização do ouro aqui no Brasil. Principalmente a questão do contrabando também. Aí vão surgir novos tipos de contrabando, né? Tinha, assim, eu vou falar rapidamente, mas era ouro escondido no cabelo, ouro escondido em bala de saia, tinha uns que engoliam um pedaço de ouro pra não levar naquela casa na intendência e nem na casa de fundição, que na casa de fundição ia virar um lingote, né, uma barinha desse tamanho, assim, eu acho que era. E aí tinha o brasão da coroa e um número de série, né? Então era muito ouro contrabandeado. E até o santo do pau oco, né? Ao que tudo indica, surgiu ali, né? Que era ouro escondido dentro do santo. Só que isso não é muito. Tem uns que falam que surgiu em outro Há lugar. controvérsias, né? Sim, sim, sim. Há controvérsia. Então existia muito contrabando, então aumentou a fiscalização. Só que Portugal precisava se reconstruir e daí aumentou mais a fiscalização ainda. Então é isso, assim, sempre teve, né? Sempre teve. E aí tem uma coisa, até eu ia esquecer. Tinha o chamado escravo de ganho, que era o escravo que tinha permissão para sair da propriedade e ir para a cidade e vender produtos agrícolas ou artesanato. Esse ali, ele ajudava também na questão do contrabando. Lógico, o dinheiro ficava com os escravos? Não, com os donos. Embora alguns escravos eles tinham esperança, e talvez alguns até conseguiram, né? De juntar um ouro, fugir e comprar a sua liberdade. Talvez sim. Tem que lembrar que aqui a gente já tá falando o mundo já está passando por uma mudança, né? Tipo, o mundo não. A Inglaterra já tem a primeira fase da Revolução Industrial. Ela fica só na Inglaterra, a primeira fase. Só que todo mundo fica sabendo disso. E o Brasil era completamente ainda escravocrata, foi um dos últimos a abolir a escravidão. Então tinha tudo isso, né? Inclusive foi um dos últimos porque o comércio já não estava mais viável, né? Sim. Foi Porque a praticamente Inglaterra proibiu. forçado. Porque a Inglaterra proibiu. Até uma coisa importante, tá? Seria interessante, até essa parte final que a gente vai conversar, assistir um episódio que a gente fez sobre a Proclamação da República. A Proclamação da República, a gente fez um episódio, eu não lembro o número do episódio, mas seria interessante assistirem, porque ali já, tipo, é o futuro desse que nós estamos falando agora, né? Mas tem muita coisa que mistura. Então o pessoal aí já sabe o que fazer, né? Quando acabar esse vídeo. Procurar. Agora que a gente comentou ali em Brasil e tal, o nosso protagonista aí do dia. Como que surge esse apelido dele, Tiradentes? Tiradentes por causa da profissão mesmo. Dentista? A profissão dele de tirar dente e tal, embora ele nem tenha feito isso muitas vezes, porque o dentista ele fazia várias outras coisas. Não, assim, ele fez bastante isso. Só que ele não só tirava dente, né? Mas é isso que era da profissão, né? Ele cuidava de outras coisas também, não só disso. E como que ele virou essa figura salvadora? O Tiradentes? Isso. O Tiradentes é assim, ó. O que acontece? Tiradentes existiu, tá? Isso até tem um... Não sei se eu vou chamar de revisionismo, dizendo que talvez ele não tenha existido, não sei o quê. Ele existiu. Eu li isso até sobre alguns filósofos, assim, o pessoal gosta de sim, criar sim. uma teoria da conspiração. Mas Tiradentes, ele existiu. Só que o que acontece? Lá na Proclamação da República, o Brasil vai nascer de novo, como república. E aí eles pegam alguns heróis do passado pra ser heróis da nova nação. Tanto é que quando o Brasil vira república, tem que mudar tudo, né? Muda a bandeira, muda o hino, muda tudo. Né? Algumas funcionam, outras não. E uma das que eles vão resgatar é o Tiradentes. E como o Brasil era a maioria católica, o Tiradentes ele sempre vai ser retratado como barbudo e cabeludo, porque ele é o novo Jesus para a nação.
entendeu? Então mistura a questão religiosa. Então a gente pode dizer que a imagem dele foi transformada Sim, após a proclamação da foi, República? foi transformado, até porque aqui, ó, deixa eu até colocar, ó. Ali, então, Tiradentes como era o Jesus, né? Pra se espalhar mais, lembrando que a maioria era católica, então essa moda pegou mesmo, porque o nome dele ficou muito famoso. Era o cara quase esquecido como um traidor, porque na verdade, quando ele foi julgado, ele provavelmente ele estaria assim. Por quê? Porque ele era um preso, ele ficou 2 anos preso. Ele ficou preso, e aí ele não quis entregar ninguém, tem, assim, tem um fundo de verdade nisso, né? Ele disse que ele foi o autor também, ele era do movimento, e aí, provavelmente ele tinha a cabeça raspada sim, porque ele era preso e todos tinham, por causa da questão do piolho, não tinha barba. Então, ele, na verdade, quando ele foi julgado, ele tava assim, tá? E aí ele foi. Quando ele foi julgado, fizeram tipo uma procissão com ele, onde depois leram a sentença. Aí a sentença foi lida, que ele era um traidor, um lesa-pátria, um traidor da Dona Maria, traidor de todo mundo e tal, e executaram. Ele foi então enforcado e aí ele teve o corpo esquartejado também. Isso sim, ele teve o corpo esquartejado e a cabeça dele ficou pendurada no Rio de Janeiro mesmo, lá numa estaca. E o corpo foi espalhado, né? Foi espalhado em 3, 4 lugares, alguma coisa assim. Só daí se mistura um pouco do mito, porque logo depois a cabeça desapareceu. A cabeça era pra ficar ali até desaparecer mesmo de apodrecer, né? Mas a cabeça desapareceu e nunca foi mais encontrada. Aí tem vários mitos, né? E tem um também que dizem que ele fugiu e foi para a Revolução Francesa. E que até assinou documentos lá, como Joaquim José da Silva Xavier, como Tiradentes. Mas é pouco provável que isso aconteceu. Muito pouco provável. E tô vendo que ali, né, se mistura a questão religiosa, né? Ali se mistura a questão religiosa. Tipo, Uma Jesus, associação tá? direta. Sim, sim, sim. E sobre o julgamento, então, a pergunta que não quer calar. Por que Tiradentes foi o único integrante do movimento que foi condenado à Que morte? foi condenado à morte. Assim, condenado à morte foram vários. Mas executada a pena foi só ele mesmo. Muitos foram degradados, ou seja, eles foram exilados e foram, tipo, mandados para Moçambique, eu acho que para Angola também, alguns senhores, né, do movimento. Os padres tiveram os seus direitos canônicos retirados, que é tipo expulso da igreja, né? Expulso da igreja. Deixa eu voltar aqui. Foi expulso da igreja, foram expulsos da igreja. E aí não podiam mais ter nenhum envolvimento eclesiástico, né? E aí com ele, eu não lembro se eram 9 ou se eram 11 que tinham sido condenados à morte. Mas daí alguns foram sendo perdoados, outros foram confessando algumas coisas e tal, e ele foi o único que não quis confessar. Só que tem aquela coisa, né? A gente tá falando do ano 1792. Então muita coisa pode ter, tipo, ser verdade, não ser verdade. Por exemplo, ele pode ter assumido a culpa. Então por que mataram ele? Porque ele era um líder mais popular, mesmo o movimento não sendo tão popular assim. E ele, não que ele era o único pobre, mas ele não era daquele grupo mais rico. Então eles precisavam ter alguém como exemplo e foi escolhido ele. Então, a gente poderia usar o termo bode expiatório para isso? Bode expiatório, sim. O bode de expiação. Sabe o que é a origem do bode expiatório, né? Não. O bode expiatório é por causa da expiação dos pecados, onde tinha o sacrifício do animal, né? Que era um bode ou um cordeiro. E daí ele seria sacrificado em nome dos pecados da pessoa. Entendeu? Tipo, a culpa é do bode. Sacanagem. E aí o Tiradentes, ele foi o bode expiatório. Ele foi enforcado por um pecado que um pouco ele, pecado segundo a coroa, que ele cometeu, mas que outros também cometeram e não foram. Foi para passar uma mensagem. Passar a mensagem, exatamente. Por isso que a cabeça era pra ficar pendurada até apodrecer. Porque muitos aconteceram isso, né? O Zumbi, o Antônio Conselheiro e assim outros, né? Aqueles da revolta em Florianópolis, que era desteiro, né? Também, né? E o grupo do Lampião, nossa, vários. E o dele a cabeça sumiu. Então ficou um mistério, assim, né? O que aconteceu? Onde será que É. será que tá no museu? Não, museu só se for estar escondido. Mas tem muitas teorias. Tem uma que diz que uma freira guardou a cabeça. Tem outra que diz que alguém embalsamou a cabeça e enterrou em algum lugar desconhecido. Tem uma que diz que, como tinha alguns integrantes da maçonaria, os maçons roubaram a cabeça como um símbolo também da maçonaria, né? Mas isso não tem. E eu acho que esse é um daqueles mistérios que nunca vai ser solucionado. E nem teria tanta relevância assim também, né? Não, pra esse movimento, não. Eu creio que não, né? Mas sabe como é que é? Então, Giacomo, gostaria de acrescentar mais alguma coisa aí? Nossa conversa de Sim, hoje? tem um momento que eu falei do porquê esse nome, né? Inconfidência em Conjuração. Uhum. Inconfidência Mineira é o que os governistas, ou seja, da família real, a coroa portuguesa falava, porque eles estão
sendo inconfidentes ao juramento. Eles não estão confiando o juramento de que eles deveriam obedecer à coroa. E conjuração é que, tipo, eles querem fazer um novo juramento. Então, inconfidência é como a coroa chamava os apoiadores da coroa, e conjuração é pessoas que apoiavam o movimento, seja depois, né, ou até durante ali, fazer um novo juramento. Uma reformulação. Uma reformulação do juramento, certo? E era isso aí, né, o vídeo acabou sendo mais longo, só que é muito interessante. A gente atropela algumas coisas, tá? A edição fica picotada também, porque, de novo, vou lembrar, né, é a primeira gravação que a gente faz com um novo equipamento. Agora, acho que perceberam, a qualidade visual aumentou. E o áudio a gente tá ajustando. E também ajustando a TV, né? Porque agora, como mudou a configuração, por isso que também o Anderson tá aqui, porque ajuda nessas configurações. Tá o Rafael ali do outro lado, que também é ligado à TI. E aí a gente tá ainda padronizando a TV agora com o equipamento novo. Esse aqui é o nosso episódio piloto do novo setup aí. Do novo setup, exatamente. Bom, acredito que era isso então. Gostaria de fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores que estão rodando aí desde o início, né? Eles que fazem tudo isso possível. Até se o nosso anfitrião quiser dar mais uma palavrinha aí sobre os patrocinadores. Vocês estão vendo que ele tá virando corporativista, né? Os nossos patrocinadores, o que importa é a equipe, né? A corporação. Mas é isso aí, né? Agradecer, e eu espero que assistam, porque a história é muito legal, só que quanto mais tu estuda, mais coisa tem pra estudar. É impressionante, assim, é muito difícil. E um povo que sabe o seu passado ajuda a construir um futuro também. É muito importante, pelo menos ter um conhecimento superficial sobre isso, né? Sim. E é isso aí. Não deixem de lá olhar também o nosso episódio sobre a Proclamação da República. Que é uma extensão desse aqui, né? Isso, exatamente. Mas então, pessoal, eu quero agradecer. Não sei se o Anderson gostou de estar ali, é meio esquisito, né? É difícil. É um desafio, né? Mas foi legal. Mas vai acostumando também, volta e meia, se ele quiser fazer mais participação assim, né? Vai chegar a vez do Rafael também, que ele tá dando risada ali atrás das câmeras, mas ele também vai fazer isso, né? A batata dele tá assando, tá, né? Mas então tá, até a próxima aí. Tchau, tchau. Valeu.